Então, boa tarde. Vamos começar. Vamos primeiro começar com oração. Senhor, obrigado por cada um que aqui está. Obrigado pelo interesse que cada um tem em anunciar a Tua salvação, em anunciar as boas novas, o Evangelho. E pedimos-te que nos ajudes, Deus, a entender como transmitir este Evangelho de uma forma mais bíblica, Senhor, mais pura, Senhor, mais condizente àquilo que Ele realmente é, Senhor. Que este momento que vamos aqui passar possa ser dirigido pelo Teu Espírito, para que cada um de nós seja incentivado por Ti a proclamar as boas novas, no nome de Jesus. Amém. Então, alguns estiveram cá na sexta-feira, que nós repetimos aquela primeira formação, outros vieram há 2 semanas, não foi? 2 semanas atrás. E vamos só recapitular aqui algo muito importante. Vamos relembrar basicamente as verdades essenciais do Evangelho que temos que transmitir invariavelmente. A primeira, Deus, o homem, Jesus Cristo e a resposta. São 4 pilares fundamentais que temos que transmitir quando proclamamos o Evangelho. Relativamente a Deus, temos que mostrar à pessoa que Deus é o Criador de tudo e que Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, ou seja, Ele é separado de tudo o mais que possamos conhecer, Ele é separado de toda a criatura, de toda a criação. Isto é uma transcendência que vai além da perfeição moral, inclui a perfeição moral, mas muito, muito mais. Depois, a realidade de que o homem é pecador. Desde Adão, o homem desagrada a Deus, está separado de Deus e merece a condenação eterna, o inferno. Temos que dizer isto às pessoas, temos que explicar às pessoas o que é o pecado, temos que explicar às pessoas o que é que aconteceu lá atrás no Éden, temos que explicar às pessoas que natureza é que o homem adquiriu a partir daí. E depois de mostrar então o problema, vamos mostrar a solução, Jesus Cristo. Que Jesus é o único que pode satisfazer a necessidade de justiça de Deus. Que Ele foi condenado no lugar do pecador. Houve esta substituição, dando-lhe acesso então ao perdão divino. E na altura, no caso na sexta-feira, usei o exemplo de uma pessoa que só vai ligar aos bombeiros se tiver fogo em casa, porque senão não vai ligar aos bombeiros. Então, da mesma forma, uma pessoa só vai querer recorrer a Cristo, só vai necessitar das boas novas se ela tiver más notícias. Caso contrário, precisa de boas novas para quê? Então temos que dar à pessoa as más notícias. E as más notícias é a condenação. Agora, não vamos chegar à porta da pessoa, você está condenado. Temos que, lá está, falar desde o início. E começa em Deus, não começa no homem, começa em Deus. O padrão é Deus. Porque a pessoa, quando formos falar com a pessoa, ela pode dizer: ao lado de outras pessoas eu não sou assim tão mau. Há pessoas piores do que eu, há pessoas que roubam, há pessoas que matam, há pessoas que abusam sexualmente de outras. Então, eu não sou assim tão mau. Só que o padrão de comparação não são os outros. O padrão de comparação é sempre Deus. E Deus é totalmente santo. Então, a partir daí, podemos partir para a questão da condenação. E a pessoa vai perceber que, pelo menos intelectualmente, na nossa explicação, que ela é condenada. E então aparece a solução, Jesus Cristo. E qual é a resposta que o homem tem que dar? Arrependimento e fé. É que o homem reconheça o seu estado depravado e se volte para Deus confiando unicamente, somente em Jesus. Que abandone todo e qualquer outro assento de salvação que ela tenha e se coloque apenas em Jesus Cristo. Mais nada. Agora, vamos ver só ainda, antes de entrarmos aqui em algumas coisas específicas, que têm a ver onde muitos folhetos e planos de salvação falham. E nós podemos pegar em muitos folhetos e podemos olhar para eles e vamos ver que muitos falham em algo comum. Primeiramente, nós já vimos que muitos não começam em Deus, começam no homem. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tem um problema, Deus tem solução para o seu problema. Tem um problema financeiro, é por causa disto. Então, a explicação do Evangelho não começa no homem, começa em Deus, como já vimos. Agora, outros falham em mostrar o pecado do homem. Podem referir que o homem é pecador, assim só,
que o homem falhou para com Deus e pouco mais. Agora a pessoa não fica convencida de que ela é pecadora. Sou pecador, mas pecador porquê? E é aqui que eu penso que está o ponto crucial. Como é que nós vamos convencer as pessoas de facto? E aqui temos um versículo muito importante. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, temos que mostrar às pessoas o quê? A lei. A lei. A lei é o padrão. A lei é o que mostra onde as pessoas têm falhado. E eu ia pedir então que alguém pudesse abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Uma outra pessoa em Gálatas 3:19. Outra em João 5:45 a 47. Outra em Romanos 10:4. Outra em Romanos 3:20. E outra em Romanos 7:7. E são muitas passagens para que nós fiquemos exatamente com a ideia da importância fundamental de nós mostrarmos a lei às pessoas. Então, quem achou 1 Timóteo 1, 8 a 11 pode ler, com a voz alta. 1 Timóteo 1, 8 a 11. Ok, obrigado. Então, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ela aponta os transgressores, aponta os rebeldes. Ok, alguém que leia Gálatas 3:19. A lei foi adicionada por causa das transgressões. Ela evidencia as transgressões. Ok, João 5, 45 a 47. Quem tem pode ler? Exatamente. Quem vos acusa é Moisés. A lei de Moisés é quem acusa do pecado, da transgressão. Quem abriu em Romanos 10:4 pode ler. O fim da lei é Cristo, o objetivo da lei, o final da lei é Cristo. Romanos 3:20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Se queremos mostrar às pessoas, se queremos convencer as pessoas de que elas são pecadoras, tem que ser pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E agora Romanos 7:7. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Se queremos que as pessoas corram para Jesus, queremos que as pessoas se arrependam, elas têm que se arrepender de alguma coisa. E elas têm que correr para Jesus porque entenderam que são pecadoras. Agora, para mostrar-lhes que são pecadoras, nós temos que usar a lei.
Vimos aqui vários textos bíblicos que mostram que é através da lei que vem o conhecimento do pecado, é através dela que vem o conhecimento da nossa transgressão diante de Deus. Diante de Deus, porquê? Porque foi Deus que promulgou a lei. Daí a necessidade de falarmos primeiramente de Deus, que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus é perfeito, e que Deus depois promulgou a lei no Monte Sinai. Ele deixou a lei para o homem, e então depois podemos mostrar à pessoa onde é que ela tem falhado. Agora sabemos perfeitamente, pelo Evangelho, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo usa a lei para convencer a pessoa. Essa é a função dela, como vimos nos versículos anteriores. Ela mostra toda a podridão do pecado e sobre essa escuridão vai brilhar a maravilhosa graça de Deus manifesta na cruz de Cristo. A lei mostra o negro, o quadro sujo, o lamaçal, sobre o qual depois vai brilhar a cruz de Cristo. Se não tiver um quadro negro, onde é que vai brilhar? Aquilo que é claro. As estrelas, nós vemos as estrelas de noite exatamente porque é de noite. Não há luz do sol. A luz das estrelas não fica ofuscada. Então as estrelas brilham sobre um fundo negro. E a lei traz exatamente esse fundo negro para as pessoas. E depois de lhes mostrarmos o fundo negro, nós mostramos a cruz de Cristo. Agora vamos ver um pequeno vídeo. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar?
Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Pronto, nós vimos aqui um pouco em forma de brincadeira, mas foi apresentada a lei, ele achava-se uma boa pessoa, achava que ia para o céu, e aqui o que a lei faz é mostrar exatamente que a pessoa afinal não é tão boa pessoa assim, porque basta falhar um ponto na lei e falhou em toda a lei. Não é a mesma coisa que aqueles que conduzem, que tentam cumprir o código da estrada todos os dias e por acaso naquele dia fizeram alguma infração, passaram ali um bocadinho da velocidade e está ali a polícia. E vão dizer à polícia, mas eu todos os dias cumpro a lei, eu todos os dias cumpro. Não me interessa. Acabou de falhar. Então infringiu o código. E basta falhar uma vez. E agora quem é que vai dizer que nunca mentiu? Não há ninguém que possa afirmar isso, que nunca mentiu. Assim como as pessoas perceberão pelos outros mandamentos que já falharam. E nós vamos ver um exemplo de Jesus que está em João 4. É a história com a mulher samaritana. E vamos ver aqui algumas coisas. João 4, versículo 5 a 18. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E
nesta história aqui, Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ele mostrou-lhe que ela tinha violado a lei no 6º mandamento: não adulterarás. Ele mostrou a falha da mulher. E há aqui um princípio que eu aprendi de um senhor, que depois vamos ver um vídeo com ele, que se chama Ray Comfort, e ele fala de um princípio que podemos aprender na abordagem que Jesus fez com a mulher samaritana e em outras abordagens que Jesus também fez. E é o princípio RCCR. Já vamos ver. Atenção que não é um método, não é um plano. Eu falei da outra vez que isto não são fórmulas mágicas, não é fazer A mais B, depois vai dar C. Não é assim. Agora, são princípios que nos ajudam, ainda para mais um princípio bíblico, é retirado da própria Bíblia. Agora, o que é este RCCR? Vamos ver. O primeiro R é relacionar-se. Relacionarmos-nos com a pessoa. Mesmo que seja uma pessoa que nós encontramos na rua, é metermos conversa primeiro, procurarmos estabelecer uma ligação com a pessoa. Depois, C, criar oportunidade. Não basta apenas relacionarmos e depois ficarmos à espera que as coisas aconteçam. Não, nós temos que tomar a iniciativa, temos que ser proativos para criar uma oportunidade, criar uma ponte para os assuntos espirituais. Depois, o segundo C é convicção. Ou seja, e aqui entra a questão da lei. Vamos mostrar a lei à pessoa e vamos tentar fazer com que ela ganhe a convicção de que é pecadora. Pelo menos intelectualmente ela vai perceber. Agora, a convicção espiritual não nos cabe a nós, cabe ao Espírito Santo fazer. E depois então o R, revelar a boa nova, revelar o Evangelho. Então relacionar-se, meter conversa. No caso, Jesus com a mulher samaritana pediu água, dá-me de beber. Ele falou numa linguagem que ela entendeu, que lhe era familiar. E isso gerou uma conversa. Depois, criar oportunidade, como eu disse, é fazer uma ponte para os assuntos espirituais. Por exemplo, podemos eventualmente mostrar um folheto que tenhamos, perguntar, já alguma vez vi um destes? Ou fazer uma pergunta, e esta pergunta funciona bastante: acredita na vida depois da morte? Acredita no céu? E aí a pessoa pode dizer sim, acredito. E aí perguntamos, acha que vai para lá? Sim. Porquê? Porque eu sou uma boa pessoa. E aí depois mostramos a lei. Ou se a pessoa diz, não, eu não acredito nessas coisas, o céu, não acredito. E nós, ok, então vamos imaginar só que o céu existe. Então, se o céu existe, você acha que ir para lá? E a pessoa vai dizer sim ou não e depois seguimos com a exposição do Evangelho. Porque a ideia é apresentar o Evangelho todo, é apresentar a mensagem do Evangelho. Então, ainda que criemos, mesmo que a pessoa não acredite, nós não vamos entrar em argumentações de que o céu existe ou não existe. Não, vamos, ok, se o céu existe, você acha que vai para lá? E vamos pôr a pessoa a refletir. E vamos levar a pessoa por todo o percurso da mensagem do Evangelho. Depois fazemos isso mesmo na convicção, mostrar através da lei que a pessoa é pecadora. E Jesus mostrou à mulher samaritana que ela era pecadora. No caso, o pecado de adultério. E depois revelar o Evangelho. Mostrar a boa nova de como a pessoa pode então ficar em paz com Deus. A água da vida que é apresentada, que Jesus apresenta, a água da vida. Então, em relação à lei, podemos pegar em alguns mandamentos, como estes aqui. Não darás falso testemunho. Podemos perguntar à pessoa se ela alguma vez mentiu. E se a pessoa disser que não, está a mentir. Mas normalmente toda a gente diz que sim, que já mentiu. E depois perguntamos à pessoa, então, e como é que usualmente nós chamamos uma pessoa que mente? Mentirosa. Depois podemos colocar o mandamento do não roubarás. Podemos perguntar se já roubou. Não. Eu estou aí na escola, nunca roubou nada quando era criança. Isto dizem quase sempre que sim. Sim, já tirei algo do meu colega, já roubei uns doces, já fiz qualquer coisa. Acabam sempre por assumir. E quando alguém rouba alguma coisa ou tira algo que não lhe pertence, como é que chamamos essa pessoa? Um ladrão, uma pessoa que rouba.
Outro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Já uma vez usou o nome de Deus em vão? Usam muitas vezes. Até nós, crentes, usamos muitas vezes. E não devíamos de usar o nome de Deus em vão. E muitas vezes usamos expressões, ai Jesus, meu Deus, e quando nós não estamos intencionalmente, conscientemente a nos dirigir a Deus, seja com desejo, com uma oração, com reverência, e apenas ser um automatismo, ou até quase como que uma forma de, quase como que uma maldição, nós estamos a sujar o nome de Deus. O nome de Deus é demasiado importante para nós julgarmos assim, na lama. Então as pessoas vão admitir que já usaram o nome de Deus. Então a Bíblia chama isso blasfémia. Então isso faz de si o quê? Um blasfemador. Não adulterarás. Já alguma vez desejou uma pessoa com desejo íntimo, com desejo impuro no coração? Porque Jesus disse que qualquer um que olhar para uma outra pessoa com desejo impuro no coração já cometeu, já adulterou com ela. Então a pessoa vai dizer que sim. Então uma pessoa que já fez isto é o que? Adulta. Então, por exemplo, a pessoa, olha, por seu próprio reconhecimento, você já admitiu que é mentiroso, ladrão, blasfemo e adúltero. Acha que vai para o céu? E poderíamos seguir nos mandamentos e mostrar outros. Mas isto é trazer a lei de Deus. É aquilo que nós vimos nos versículos anteriores. É trazer as transgressões das pessoas à vista delas, porque às vezes são coisas tão banais, tão usuais, que as pessoas não têm consciência que isso é errado, mas nós mostramos pela Bíblia que é. E o Espírito Santo pode usar exatamente essas situações para convencer a pessoa de que ela é pecadora. E esta semana aconteceu isso, mas eu depois já conto o testemunho, já conto a história, uma história muito bonita que aconteceu esta semana. Mas agora vamos ver outro vídeo, é um vídeo bem mais longo. Agora não é desenhos animados, agora é com pessoas reais e que foram e fizeram estas mesmas perguntas na rua às pessoas. Então vamos ver como é que estas pessoas reagem. O filme está no contexto de procurar também conversar com pessoas que negam a existência de Deus, ateus. Bom, enfim, vocês vão ver como é que isto se desenrola, mas à luz daquilo que nós vimos, tentem perceber os argumentos e como é que ele constrói essas conversas com as pessoas. You're an atheist? I am definitely an atheist, yes. Now, why are you an atheist? Why am I an atheist? Because there is no God. Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term, but I'm an atheist. Are you an atheist? Yeah. I am an atheist, yeah. I am, yes. I am. So you're not an atheist? No, I'm not. So you're leaning that way because of evolution? Yeah. I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky. You believe in evolution? Of course I do, yes. Live science says of Darwinian evolution. It can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth. The ongoing processes that are observable in today's world. You think it's a belief? I think it's just fact. I think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's logical. You know, all the scientists pretty much agree with it. It's more of a fact. When did you start to believe? When I started to think for myself. When did you start believing? When I took my first biology class. It all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand.
I generally trust the scientific community. Makes more sense than any religion or anything. The fossils they found of all the cavemen, the Homo sapiens, the dinosaurs, it shows clear evidence. I believe in science. What's your major here at this university? Biology. Your biology major? Yeah. You believe in evolution? Yes. What's your major? Geology. Chemistry? Biochemistry. Environmental science and policy. I'm a physicist. Biochemistry. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. Do you believe in evolution? Yes, I do. Of course. Yes, I do. I do believe in evolution. You believe in evolution? Yes. Are you a strong believer? Yes. Are you a strong believer? Yep. Yes. Yes. Absolutely. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time. Yes. Millions of years. Yes. So it can't be observed. Evolution is not testable over time. We are condemned to live only for a few decades, and that's too slow, too small a time scale to see evolution going on. Richard Dawkins. We see nothing of these slow changes in progress until the hand of time has marked the lapse of ages. Charles Darwin. You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten, and you've got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years, so could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? So, for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable. Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like, we would have to really examine existing data to draw conclusions of our own. I would have to have faith then. We would have to have some amount of faith. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with the 5th digit, like we have. Well, koalas have a 5th digit. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. When I went to Washington D.C., I saw they had a whole exhibit just on the... In the Smithsonian? Yeah, in the Oh Smithsonian. wait, so that is just like some stuffed dummies, like standing around a fire. I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm gonna trust what those experts did. Those experts came up with. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so... You've got faith in the experts? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay, I would point to, as one great example, is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What did they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish? Well, of course. Can you think of any observable evidence where there was a change of kinds? Fish. Human beings are still fish. Human beings are fish? Why, yes, of course they are. How long did that take? A couple billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable? It's not. We came out of the ground as a mammal, and one mammal created... Come out of the ground? Didn't we come out of the sea? Huh? Well, initially in the beginning, we came out of the ground and the sea after the great destruction of the... So do we have lungs or gills when we came out of the sea? You want to know something?
Those that were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs. But if we came out of the sea, we had gills in the sea. You want to know something? Who knows that we came out of the sea or we evolved from mammals? So you don't know? Huh? Of course I don't know. I'm accepting that they did their science correctly. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds? These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. We have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands. Just one. For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then. So what do the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. So that's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which is still bacteria. So what do the bacteria become? A new kind of bacterium. So it's still bacteria. There's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. You said before that there is lots of evidence for evolution. I just want one observable evidence for Darwinian evolution, just one. But I gave you some. You don't want. Not some. I want one. Wait, you don't want that. I want one. Yes, I do. I'm pleading with people. You asked me to tell you. You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another. Isn't that right? No, one kind into another. There's 14 different definitions of species. So I want a change of kind. When you're talking about kinds or change in families, you're actually talking about macroevolution. You're talking about changes on the level that separate, say, cats from dogs. So could you give me any examples of Darwinian evolution? Well, when you say examples of that, then you have to sort of look at over a longer time frame. It has nothing to do with faith. Faith is something that I have to, unseen, I have to believe in. That's it, unseen. Look, do you believe evolution? Of course I do. Are you a believer in evolution? Yes, I am. When did you start to believe evolution? I started to believe evolution when I started to think out for myself. Is evolution a belief? Well, you know something? Evolution is a thought process. Is coming to terms and checking out all the alternatives, like taking a look at the religion, man-made religions. Let me ask you again: is evolution a belief? No, evolution is, well, yeah. In a word, yeah, I could say it could be a belief. When you say change of kinds, do you mean the evolution of one species from another or to another? Yes, we have that in action actually in the Galapagos. Could you give me one instance? Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. You take a look at the difference between the finches on the islands that all started out. I mean, that's very, very observable. But that's not Darwinian evolution. There's been no change of kinds. What do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. So they're still finches? Well, of course, they're still finches. Yes. So there's no change of kind. Little birds that he had observed. What did they become? Their beak shapes. They're still birds. Yes. 3 finches that turn into different types of birds. They're still finches. Well, for example, Darwin and his study on evolution of the birds on the island that he went on to there. Their beaks changed? Their beaks. They're still birds. There's no change of kinds. That's within the kind. It's evolution on the beaks. So that's called adaptation. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. There's no different animal involved. I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds is scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Could you give me observable evidence, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds? I gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say
I cannot, I think. It's a hard question, actually. Mitochondrial DNA. So, can you repeat the question again? Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? Let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven, just... Do it for me. That's hard. That's just too broad of a... It's unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. Yeah. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. Do you believe in intelligent design? Of course not. Do you think everything is intelligently designed? No, I don't believe that things are intelligently designed. Okay, you seem like an intelligent person, so I'm going to ask you something. I'd like you to make me a rose, okay? How would you make a rose? I don't have the capabilities to do that. Hang on. No, it's not intelligently designed, so you should be able to whip me up a rose real quick. Do you believe a rose is intelligently designed? Definitely not. In order for me to know what to make, I have to know what a rose is. Well, it's got a seed, so you've got to start with nothing and you've got to create a seed from nothing. Oh. Can you do that? No, I can't. Could you make a rose from nothing? No. Can't make something from nothing. It's just basic, science. A rose from nothing? A rose. Just like, I can't, honestly. Why not? Me, I have no supernatural abilities. All the geniuses in the world can't make a grain of sand from nothing. We don't know where to start. I can't. Why not? I don't have millions, billions of years. That would be physically impossible. I mean, I would have to. That's not possible. So how could you say everything's not intelligently designed? Where does that leave you on the scale of intelligence if you say everything's not intelligently designed and you can't even make a rose? Why do you think there's no one teaching intelligent design at UCLA? Because they're not allowed to. We can teach anything we want. There's a reason intelligent design isn't taught in our learning institutions. According to physicist Victor Stenger, the legal staff of Freedom from Religion Foundation, a church-state watchdog group, has had remarkable success in convincing many institutions, such as school boards and town councils, that they are breaking constitutional law when they sponsor sectarian activities. That includes intelligent design. When the authorities can't be convinced, Freedom from Religion Foundation sues, and it wins more often than not. There was nothing in the beginning, big explosion of nothing, it became something, and then it came into a rose, and giraffes and horses and cows. I'm not saying that that's what happened. I'm just saying I don't know what happened. That's what scientists have theorized has happened, and you believe them? To a point. So you've got faith? That is true, yeah. Could you give me a definition of vestigials? How's that back up evolution? Vestigial is like, I'm not a biologist, so I'm kind of fuzzy here, but it's like a remaining organ that is not used. Like, for instance, our appendix. Rabbits have huge appendix for digestion of grass. We still have a vestigial appendix organ. The appendix has no use? Which we can think of right now. Your coccyx bone, that was, many people regard that as the tail of the humans. The human tailbone is said to be vestigial. That is, it's an evolutionary leftover proving that we're related to primates. However, it's not a tailbone, it's the coccyx vertebrae. The tailbone derived its name because some people believe it's a leftover part from human evolution, though the notion that the tailbone serves no purpose is wrong.
The coccyx is an extremely important source of attachment for tendons, ligaments, and muscles. Evolutionists also claim that the appendix is vestigial, but it's not. The appendix is actually part of the human immune system. According to Scientific American, for years, the appendix was credited with very little physiological function. We now know, however, that the appendix serves an important role in the fetus and in young adults. Among adult humans, the appendix is now thought to be involved primarily in the immune functions. I would consider myself an atheist, yeah. Can you think of any famous atheists? I believe Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson said, "I can't agree to the claims by atheists that I'm one of that community." Can you name a few? Famous atheists. Apparently not. Start with Isaac Newton. Isaac Newton said, "The most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being." Can you think of any famous atheists? Yeah. No. A famous atheist. Yeah, a famous atheist. Yeah, my dad. He's not famous. Skeptics' websites often include examples of famous atheists in an attempt to win converts. But more often than not, the famous personalities cited are not actually atheists. This is a popular atheist poster on which are Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, and Charles Darwin, along with the words, "Atheism, good enough for these idiots." Clearly, atheism is for intellectuals. But one moment, Abraham Lincoln wasn't an atheist. He said, "I know that the Lord is always on the side of the right, but it's my constant anxiety and prayer that I and this nation should be on the Lord's side." Neither was Carl Sagan. He clearly stated, "I am an agnostic." Mark Twain hated religion, but he certainly wasn't an atheist, saying, "None of us can be as great as God, but any of us can be as good." Benjamin Franklin said, "God governs in the affairs of men." You'll find Thomas Edison listed on Celebrity Atheists, on Positive Atheism, and other atheist websites, but he wasn't an atheist. He said, "There is a great directing head of people and things, a supreme being who looks after the destinies of the world." Thomas Jefferson said, "Say nothing of my religion. It is known to myself and my God alone." Albert Einstein rejected the Bible as the Word of God and said that the Creator was unknowable and that God, being personal, was childlike. He lamented, "In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human understanding, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. Well, what really makes me angry is that they quote me to support such views." He categorically said, "I am not an atheist," and when referring to those who deny the Creator, he used the term fanatical atheists. Charles Darwin said, "I have never been an atheist." So out of the 8 famous men on the poster, there is only one who was an atheist, Ernest Hemingway. According to his biographer, back in 1961, Hemingway, quote, "pushed 2 shells into the 12-gauge Boss shotgun, put the end of the barrel into his mouth, pulled the trigger, and blew out his brains." There's your poster boy when it comes to atheism. Keep in mind that even though some of these men claim to believe in God, it doesn't necessarily mean that they're believers in the one true Creator revealed in the Scriptures, or that they're genuine Christians. However, when atheists use theists or agnostics to promote their godless agenda, they're being dishonest. Then again, coming from those who claim that morality is relative to each person, convenient dishonesty should not be a surprise. Do you believe in moral absolutes? No, I do not. Is rape wrong? Rape is wrong in our culture, yes. And it is rape always wrong? It depends on your beginnings. If you say that you have a respect for other human beings, then yes, rape is always wrong. So there are moral absolutes. Is rape absolutely wrong? In my opinion, it is. Who makes the rules? We do. So if Hitler made the rules and he had the majority? If Hitler made the rules, yes, we would be living in a society that Hitler would consider moral, but which I would not consider moral. Did Hitler put into practice survival of the fittest? No. What was he doing then? He was murdering people. That's survival of the fittest. That's not survival of the fittest. It is. It's the lion eating the antelope. No, there's much more to evolution than just this kind of crude
kill and be killed model that you have in your head. But I have seen a quote from Richard Dawkins saying, evolution in its rawest is incredibly cruel. It is. Yes. That was Hitler putting evolution into practice. That does not mean it was moral. Nobody was immoral. Nobody's claiming that evolution is a moral process. Evolution is a very harsh and cruel process. Do you believe in evolution? Yes, I do. You have a dog? Yes. Love your dog? I do love my dog. Yes, I do. I love animals. Okay. Well, your pet dog and your rotten neighbor are drowning. You'd only save one of them. Who would you save? That is a tough one. You only save one? Why are you hesitating? I think I would save my dog. I don't know why I'm really hesitating. Because I don't know. I feel like people would see me as a bad person if I said the dog. I'll save my dog. So, is your neighbor not worth saving? Well, he's not worth saving more than my dog is. I'd go with the dog. I mean, you would want to save the animal, so I would want to save my dog. Well, we're animals. I believe we're all equal. I don't think humans have like a higher place. So you think dogs are more valuable than human beings? Do you believe in evolution? Yes, I do. So it's just a matter of survival of the fittest. Your neighbor's a primate, and you've got a canine, and you like the canine more than you like the primate. Would that be right? Pretty much, yeah. I mean, it's survival of the fittest. I mean, survival of the fittest? Yeah, pretty much. You said you believe in evolution. So it's just a matter of survival of the fittest. Yeah. If he drowns, he drowns. Big deal. Yeah. Oh, well, yeah, that is true. Are you an atheist? Yeah. Any fetus is less human than an adult pig. Richard Dawkins. So you don't think God exists? More like I know. Are you comfortable talking about spiritual things? I don't know much about them because they're not really capable of knowledge. Once we're dead, we stop that. We stop. How do you know? Because it's just what the facts are. Like if you stopped breathing right now, you'd be considered dead. Jacob, if you were a car and your motor got turned off, that'd be right. That's inanimate. But you're a living, biological human being with a life of God in you. We are a mechanical being because we have different parts that. Is there no life in you? Yes, there's life in me. That's your soul. Okay, can you handle some questions? They're pretty pointed questions. Sure. Are you a good person? Are you going to make it to heaven? I would like to think so. Do I think I'm a good person? Yeah. Are you a good person, morally? Yes, I am. Do you think you're a good person? Yes. I like to believe so, yeah. How many lies have you told in your whole life? I wouldn't be able to count. I don't know if I could remember. Can you be honest with me? Yeah. How many lies do you think you've told in your whole life? Oh, quite a few. Countless. Uncountable. What would you call me if I told lots of lies? Countless lies. You'd call me a liar, wouldn't you? Of course. What do you call someone who's told thousands of lies? A liar? So what are you? I'm a liar. Have you ever stolen something in your whole life, even if it's small? Yes, I have. Have you ever taken something belonging to someone else? Of course. Sure. Yes, I have. That's called theft. So what are you? A liar and a thief. I'm a liar and a thief. Have you ever used God's name in vain? Oh, every day. Have you ever used God's name in vain? Oh, all the time. Have you ever used God's name in vain? It's probably so. Have you ever used God's name in vain? Yep. I have indeed. It's called blasphemy. It's very serious to use God's name as a cuss word. I don't believe in blaspheming since I don't believe in God. So if you don't believe in God, how can you blaspheme? Well, if I don't believe in certain laws and still violate them, ignorance of the law is no excuse. So we're still guilty even though we deny a law exists or we even don't know about it. One to go, and I appreciate your honesty, Jacob. Jesus said if you look at a woman and lust for her, you commit adultery with her in your heart. Have you ever looked at a woman with lust? Why, yes, I look at many women with lust in my heart. Of course. Have you ever looked at a guy with lust? With lust? Lust. Oh, yeah. Sure. Not recently. I have indeed. Are you having sex outside of marriage? No, not yet. Are you looking at pornography? Yes. You're lusting after women, see? Of course. Have you ever looked at a woman with lust? Absolutely. So, Peter, by your own admission, you're a lying thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's only 4 of the 10 commandments. What I'm saying to you is just not believing in hell doesn't make it go away. A judge must see that justice is done if he's a good judge, and it's the same with God. If we die in our sins, God will give us justice. The Bible says no thief, no liar, no fornicator, no blasphemer, no adulterer will inherit the kingdom of God. So, Julia, if you died in your sins and God gave you justice because he's holy and perfect morally, you'd end up in hell, and I'd hate that to happen to you. Man, would you sell one of your eyes for $1 million?
Probably not, no. Both for 100 million? No, I value seeing too much. So see how precious your eyes are to you, how much more precious is your life. And you're saying, I don't care if I get damned from all that which is good. Of course you care. You've got a will to live. Now let me tell you something you know intuitively. You know that creation is proof of the Creator. God's given you that light. Proof of the Creator. Yes, we do. We don't, I have actually. an inside story. I have a whistleblower, and it tells me that you know God exists, and the reason you choose evolution is because it gets rid of moral accountability. Evolution... It does not get rid of moral accountability. It does. It means your primal instincts, lust and pornography and fornication, adultery, all just primal instincts. That's all. You're just an animal. The Bible demands moral accountability and says those things are wrong, and that's why it's not acceptable to you. That's why you're not seeking after truth. Am I wrong? Am I wrong? Oh, I think you're wrong. I say that you know intuitively that creation is proof of the Creator. God has given you that inner light. So when you look at the genius of God's creative hand, you know He exists because of creation. You are a unique human being, made in the image of God with a sense of justice and truth and righteousness. God gave you a conscience. It's inherent and shaped by society, but it's inherent. You know right from wrong. You've violated His law, and I don't want you to end up in hell. James, if you put your finger on it and see if we can, your struggle at the moment is because of your love of sin, because of the pleasure that sin gives you, and you don't want to give it up. You're like a man with a money belt filled with gold who's just fallen into the ocean. And I'm saying, if you don't get rid of that belt that weighs 80 pounds, it's going to take you under. It doesn't matter how much pleasure it gives you, it's not worth losing your life for. Gail, you're not a beast. You are a human being created by God in His image with dignity and worth and purpose. And do you know what God did for guilty sinners so we wouldn't have to go to hell? Any idea? No. Well, God became a human being 2,000 years ago, Jesus of Nazareth, and He suffered and died on a cross, taking the punishment for the sin of the world. You and I violated God's law, and Jesus paid our fine. That means God can legally dismiss our case because of the suffering, death, and resurrection of the Savior. God can say you're out of here because someone paid your fine. And then what God can now do is clothe us in the righteousness of Christ. So on Judgment Day, you're saved from God's wrath and His justice because of the death and resurrection of the Savior. If you repent and trust in Him, God will give you a righteous standing in His eyes. He'll wash away your sins in an instant. And He'll grant you the gift of everlasting life. His last words on the cross were, "It is finished." In other words, the debt has been paid. He came to take our punishment upon Himself. So because our fine was paid by another, God can legally dismiss your case. It's very hard to believe that someone would be willing to pay off the debts that's not his own. As in, well, the Bible says God is love. Yes. You know, and He's kind and generous and merciful, and in His great kindness, He became a human being and suffered for us. Does that make sense? Makes sense, yeah. How old are you? I'm 22. When are you going to die? I have no idea. Well, God knows exactly the moment of your death. And it could be tonight, could be tomorrow. I'm not using scare tactics. This is just straight reality. 150,000 people every 24 hours die. And they're all making plans for next week, no doubt. So please think about this. Do you have a Bible at home? No. I'm not talking about a religion that says you've got to strive to get to heaven. I'm telling you, the Bible says heaven is a free gift of God. You cannot earn everlasting life. Doesn't matter how religious you are, how good you are. God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. And then He rose from the dead and defeated death. And this is how the Bible puts it. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It's the gift of God, not of works, lest any man boast. So eternal life is a free gift of God, and it comes because of God's mercy, not because of anything we do. Make sense? Yeah, makes sense. Do you have a Bible at home? Yes. I've been reading the Bible every day for more than 40 years. There's no mistakes in it, Mike. Any mistakes that we think are our mistakes. And you can trust God's Word. I mean, think of how you trust professors and science books that tell you you're a primate. You trust and believe that. So how much more should you trust a God who cannot lie? Let me show you how fallible we are. Spell the word shop. Shop? Shop. S-H-O-P. What do you do when you come to a green light? Stop. Green light. Oh. So we're all fallible. We make mistakes. So imagine if you're making a mistake when you say this whole of creation came together because some explosion of nothing that produced everything, seasons, the birds, the trees, the flowers, the sun, the moon, the stars, and the marvels of the human bodies. Are you going to think about this? Oh, yeah, no, I think about this quite a lot, believe me. My brother, like I said, he's a hardcore Christian. He's going to Yale Divinity School right now, so he talks to me about this all the time. So you've got to think seriously about this. Life is full of decisions.
Soften your heart. Don't have so much blind faith in what science tells you, and it's left you without any knowledge of what was in the beginning anyway. You haven't got a clue where you come from. You don't know what you're doing here on earth, and you don't know what happens after you die. Peter, could you be wrong about God's existence? Yes. And could you be wrong about God's existence? No. Well, then I think you're rather closed-minded. Well, if I said to you, could you be wrong about your wife's existence? You'd say, no, I know her. You'd say, don't be ridiculous. I know her and love her. And I know the Lord, and I love the Lord, and He transformed my life 41 years ago, instantly, overnight, forgave my sins and gave me new desires when I had no desires or thoughts of God for the whole 22 years before I was a Christian. Mike, thanks for talking to me. I appreciate it. Yeah, of course, no problem. Thank you. One more thing, because you're a very intelligent man. Spell the word shop. Shop? Like S-H-O-P? S-H-O-P? What do you do when you come to a green light? You stop. Green light. Green light. Oh. Very good. You go. Peter, you've been a good sport. Thank you very much for talking to me. I generally don't engage creationists because it's not good for my blood pressure. So you're going to think about this? I think about it a lot, actually. Like I think about death and how fragile life is, and how just in a second it could all be over and there'd be nothing. You know, the problem with those who are unable to see evolution, I think, is they don't have imaginations. Anatomical clues to human evolution from fish. Human beings are still fish. Human ears evolved from ancient fish gills. We came out of the ground as a mammal. Heavier dinosaur arms led evolution to birds. Do you think we're related to pigs? Do you think we've got a common ancestor in pigs? Yes. Proof that fearsome T-Rex evolved into a chicken. Do you think you're a primate? Yes, I am. Are you a talking primate? I am. Are you a cousin of bananas? Why, yes. When whales walked the land. I'm accepting that they did their science correctly. I generally trust the scientific community. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. Darwinian evolution rests on faith, and once again, according to Richard Dawkins, faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Darwinian evolution requires great faith. The knowledge of God, however, is clearly seen by all mankind. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Então viram como foi possível aplicar aquelas questões a pessoas reais? Portanto, não foi só aquele vídeo no início que nós vimos. Mas o que o Ray Comfort fez foi mostrar pela lei que as pessoas eram pecadoras. E as pessoas realmente assumiram isso, refletiram, e depois ele apresentou Jesus Cristo e a obra de Jesus. Então é através da lei que nós podemos mostrar a transgressão das pessoas. E porque toda a gente se acha uma boa pessoa, não é? Se nós formos falar com as pessoas, toda a gente se acha uma boa pessoa. E nós vamos mostrar às pessoas que diante do padrão de Deus, diante da santidade de Deus, elas não são assim tão boas. E
esta semana foi ontem. Fomos visitar uma senhora e quisemos lhe mostrar o Evangelho. Então fui pegando algumas passagens que me foi lembrando desde o início, tendo em consideração estes 4 pontos essenciais do Evangelho: Deus, o homem, Cristo e a resposta, e fomos passando vários textos bíblicos. E eu gostava só que passássemos assim rapidamente, porque isto acabou por ser um exemplo bastante prático. Agora, claro que isto é quando temos mais tempo, no caso para sentar com a pessoa, dar uma Bíblia para as mãos da pessoa e depois ajudamos-la a abrir, pedimos para ela ler, ela vai lendo. Na rua não há assim esse tempo todo, tem que ser algo mais rápido, à semelhança daquilo que nós vimos, mas é possível fazer isto na rua. Eu já fiz a experiência, fui, fiz e deu para fazer. A pessoa foi conversando, a pessoa foi assentindo que reconheceu que era pecadora, reconheceu que era adúltera, blasfema e que merecia condenação eterna. Então depois apresentei-lhe Jesus, apresentei-lhe a cruz de Jesus, disse que aquilo que ela tinha que fazer era crer nesse trabalho de Jesus, confiar-se completamente à obra e aos méritos de Jesus e arrepender-se dos seus pecados. E perguntei à pessoa se ela alguma vez tinha ouvido falar disso. E ela disse que não. Então depois entreguei-lhe um folheto. Então é possível fazer isto. E as pessoas até param. Se calhar algumas que não vão querer falar, mas pronto, vamos a outras. Agora, aquelas que estiverem dispostas a ouvir, a conversar, são pessoas que estão dispostas a assuntos espirituais, porque isto são assuntos espirituais. E isso pode ser um sinal de que Deus já está a trabalhar no coração daquela pessoa. Então aquela pessoa vai querer falar. E então, mas devemos abordar as pessoas. Então eu gostava que abríssemos em Gênesis 1:1, que foi a primeira passagem que eu usei, para mostrar que Deus foi o Criador de todas as coisas que existem na face da terra. Gênesis 1:1, versículo conhecido, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aqui, no caso, referindo-me a outra situação que eu tive com a senhora ontem, pedi para ela ler este versículo e perguntei-lhe quem criou todas as coisas que existem, segundo este texto. E ela: foi Deus. Então, Deus criou tudo o que conhecemos. As coisas não vieram do nada. Como vimos neste vídeo, não é possível criar alguma coisa, não é possível criar matéria a partir do nada. Não é possível termos uma rosa sem primeiro ter a semente, mas e a semente veio de onde? Então há sempre a necessidade, e aqui não conseguem responder, é relativamente à causa primeira. Qual é a causa primeira? O que é que originou tudo em primeiro lugar? E vai estar sempre essa resposta por dar. Mas nós temos essa resposta, a Bíblia tem essa resposta. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois fomos a Gênesis 2, versículos 4 a 15. E vamos só ler rapidamente. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também há árvores da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison,
é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio e a pedra de ónix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra, de Cush. O nome do terceiro rio é Tigres, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivares e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui vimos que quem criou o homem foi Deus. E a Senhora leu esta passagem e mostrei através das Escrituras que foi Deus quem criou o homem. E que Deus colocou o homem no jardim, e nesse jardim havia uma árvore, e dessa árvore ele não podia comer. Então fomos para o capítulo 3 de Gênesis. E pedi para ler o versículo 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então, depois mostrei que este texto, que o homem desobedeceu à ordem dada por Deus. Porque aqui Eva quis ficar, e no caso o homem, quis ficar com o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quem define o que está certo e errado agora somos nós. Este é o papel de Deus. Eles quiseram ser como Deus. Foi essa tentação que Satanás colocou diante deles. E no fundo é assim que nós vemos a nossa sociedade. As pessoas é que determinam aquilo que é certo ou errado. E as pessoas muitas vezes dizem: isso para ti é certo, tudo bem, se és feliz com isso, está tudo bem. Para mim o que é certo é isto. Então há uma relativização daquilo que é certo, hoje ainda mais acentuado com a pós-modernidade. Mas há aqui um querer dizer aquilo que está certo e errado. Ou seja, tirar de Deus esse juízo. Mas Deus é que disse aquilo que estava certo e aquilo que estava errado. E o homem, a partir daí, eu expliquei, ficou com uma inclinação para o mal. Ficou a desejar aquilo que é errado, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sim. Uhum. Mas eu queria desenvolver algo para essa pessoa ter mais consciência e não consigo encontrar. Uhum. Sim, sim, estou. Estou a perceber. No caso, quando estamos a conversar assim com uma pessoa, podemos tentar falar superficialmente sobre questões que ela vai colocando, que nós percebemos que podem desviar o foco da nossa conversa, porque nós queremos mostrar o Evangelho à pessoa. Então, podemos dizer que Satanás foi um ser criado por Deus, que se rebelou contra Deus. Ele rebelou-se contra Deus, quis ser igual a Deus, quis ter a glória que Deus tinha e rebelou-se contra Deus. E depois Deus o expulsou. Então ele depois foi tentar estragar toda a criação, tudo aquilo que de bom Deus tinha feito. E aí voltamos outra vez. Sim, as pessoas colocam muito esse argumento. É verdade.
Aí depois entra a questão também mais complexa e que as pessoas não vão conseguir entender, que até nós nos custa conciliar certas coisas, que é os desígnios de Deus, os planos de Deus, porque as Escrituras dizem que a cruz, Jesus estava planeado desde antes da fundação do mundo. Então, mas isto são questões que para as pessoas, porque muitas vezes a intenção das pessoas quando fazem essas perguntas não é tanto do interesse genuíno de saber, é mais para argumentar contra nós e mostrar que nós estamos errados e que elas estão certas. Então nós aí vamos tentar trazer de volta para a nossa conversa, porque o importante aqui é mostrar o Evangelho todo à pessoa e que a pessoa se rende a Jesus Cristo, mostrar o pecado dela. E depois, mais tarde, são questões que a pessoa, com a maturidade, com a fé, vai conseguindo encaixar. Ainda assim, há questões que são muito complexas, sim. Uhum. O que é que queres dizer por perfeito? E percebendo o que é que a pessoa quer dizer, aí podemos dar a resposta. Antes de irmos também num caminho de perguntas e respostas, quando a noção ou a premissa que nós temos é completamente diferente da outra pessoa e que Exato. Então, mas aqui o ponto principal que nós queremos mostrar é a queda do homem. É que o homem desobedeceu a Deus e ficou com uma inclinação para o mal. E que o padrão, quem determina aquilo que é certo ou errado, é Deus. Então daí, por exemplo, partimos para Êxodo capítulo 20. E, no caso, ela foi lendo, eu fui interrompendo, mas, por exemplo, lemos o versículo 16, que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui, pronto, fiz aquele processo que nós vimos há pouco. Mostrar, através deste mandamento, que Deus condena a mentira. Perguntei se já tinha mentido, e ela sentiu que sim, e que é mentirosa. E pronto, fui mostrando alguns dos mandamentos. Daí, depois, também para mostrar a questão do pecado, a senhora tem filhos, e eu perguntei-lhe se ela alguma vez tinha ensinado a filha a mentir. Ele disse que obviamente que não. Mas, no entanto, algum dia apareceu a criança a mentir. Ela mentiu. E a quem que ensinou? Ninguém. Ou seja, é algo que já é inato. Faz alguma asneira, a tendência é justificar-se. Não fui eu, foi o outro. E ninguém ensina uma criança a mentir. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta. No entanto, se tivermos dois bebés e tivermos ali um brinquedo, um vai querer chegar ao brinquedo e o outro também quer o brinquedo e começam a disputar o brinquedo. E começamos a ver uma certa rivalidade com maldade nos bebés. Então, o pecado vem desde a infância. E a pessoa vai percebendo que o pecado existe mesmo. E com estas evidências dos mandamentos vai ficando claro, não só de uma forma geral, mas de uma forma particular. Porque ela vai consentindo que fez isto, aquilo e aquilo outro. Depois, por exemplo, as passagens não precisam de ser estas, mas são passagens que no fundo mostram estes pontos. Fomos para Romanos 3, 10 e 11. Que diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque no início da conversa eu tinha-lhe perguntado quem é que iria para o céu. E ela respondeu-me: há pessoas que fazem o bem, pessoas que estão envolvidas em boas causas, pessoas que nós vemos aí fora que são tão exemplares. Mas depois, através da questão da lei, mostrei que se a pessoa falhar apenas numa coisa, ela falha para com o padrão de Deus, fica afastada de Deus. E com a lei mostrei que é tão fácil cair numa coisa. Então a conclusão foi que ninguém consegue chegar ao céu. E depois lemos este versículo, que não há um justo, nenhum sequer.
Depois então fomos para Romanos 6, 23, que é muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte. E ficamos por aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência da pessoa olhar para si mesma e de ver que é pecadora diante de um Deus santo é a condenação eterna, é a morte, é o inferno. Então aí falamos da condenação, apresentamos a condenação para a pessoa. E diante disso eu fiz a pergunta. Então, diante disto que vimos até agora, da santidade de Deus, e que já assumiu perfeitamente aqui diante de mim, que é pecadora, o que é que merece? E a pessoa reconhece, merece o inferno, merece a condenação. E foi isso que ela reconheceu. Depois, deu-se um dos momentos que eu gostei imenso. Fomos para João 3,16, versículo, se calhar, mais conhecido do cristianismo. João 3,16. E pedi para ela ler, e ela leu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha, dias antes, com a filha, visto o filme da Paixão de Cristo. E quando ela leu este texto, depois de termos feito todo este percurso, ela parou tudo e disse: então é por causa disto. É por causa disto que Jesus veio. É por causa disto que existe Jesus. E eu achava que não ia testemunhar um momento desses, mas foi lindo, porque a pessoa percebeu, parece que se abriu ali dentro dela aquilo que Jesus fez. Mas para ela perceber isto, nós tivemos que caminhar desde lá de trás, tivemos que ver que existe um Deus santo, tivemos que ver que o homem caiu, tivemos que ver que é Deus quem dita as regras, que o homem está longe dessas regras e, mais especificamente, que ela está longe dessas regras e que a condenação disso é o inferno. E então mostramos que Jesus foi a solução dada por Deus, que Ele suportou a condenação, que Ele suportou a maldição, que Ele bebeu o cálice da ira justa de Deus no lugar dela. E foi lindo ouvir a senhora dizer: então foi por isto. Foi espontâneo, foi assim, ela interrompeu tudo e foi por isto. E depois nós fomos para Atos 17, 31. Sim, eu depois envio tudo. Eu depois envio. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui duas coisas que eu falei. A questão do juízo, em que todos vão se apresentar diante do tribunal de Cristo, em que todos vão estar diante do julgamento de Deus e vão prestar contas da sua vida. Por outro lado, a verdade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isto é muito importante dizer, a ressurreição de Jesus. Porque o facto de Jesus ter ressuscitado manifesta que o sacrifício dele foi aceite. Que a vida que ele viveu, perfeita, limpa, pura, sem pecado, foi aceite como substituto pelas nossas falhas. Então depois fomos a Atos 2, 37 e 38. Sim. Sim, voltei para trás. Atos 2, 37 e 38. Nós lemos mais texto para trás, lemos um pouco da pregação de Pedro, lá no Pentecostes, mas agora vou só ler aqui esta parte, porque era o ponto que eu queria chegar com ela. 37, 38. Ouvindo a eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados
e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento. Eu expliquei que era necessário a pessoa reconhecer que é pecadora. Eu disse-lhe, olha, já reconheceu lá atrás que é pecadora, já reconheceu que é mentirosa, já reconheceu que está longe dos padrões de Deus, já reconheceu que está afastada de Deus e que merece a condenação eterna. E depois fomos para Atos 16, 30 e 31. Que é a situação de Paulo e do carcereiro, vocês estão familiarizados. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o aspecto da fé, o aspecto da confiança. E aqui falei da questão do abandonar qualquer outra situação, seja boas obras, seja ligações religiosas, porque ela também tinha um histórico com outras religiões. Abandonar toda e qualquer confiança que tem a não ser em Jesus Cristo. Colocar a confiança só em Jesus. Nisto que nós acabamos de perceber, nisto que ela acabou de dizer, é isto. Nesse trabalho substitutivo de Jesus Cristo, dela colocar a sua confiança, a sua fé de salvação aí. E depois, para terminar, nós lemos Efésios 2, foi a última passagem que eu li com ela. Efésios 2, versículo 1 a 10. E disse, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui no fundo fiz um resumo com ele, porque este texto resume também tudo, mostra que a pessoa estava morta em ofensas e pecados. Falamos novamente da condenação de Deus e depois que aquilo que Jesus fez é pela graça. É uma graça, é um dom de Deus, não tem que fazer nada. O que Deus pede é uma resposta de arrependimento, reconhecimento e de fé, confiança. E eu perguntei se ela acreditava nisto, se ela acreditava naquilo que tinha lido. E ela disse que sim. E depois ela orou e reconheceu o seu pecado, reconheceu que merecia a condenação eterna e disse a Deus que tinha andado cega este tempo todo e que queria colocar a sua confiança em Jesus e que Ele fosse o Senhor da vida dela, que Ele fosse o Salvador da vida dela. Não repetiu palavras minhas, foi uma oração espontânea. E agora o interessante nisto tudo é que foi a palavra convenceu a pessoa, foi a palavra. Foram versículos que mostram exatamente estes pontos essenciais do Evangelho, e a pessoa foi convencida pela espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração, e trouxe exatamente o coração para diante dos olhos dela, no caso da lei, do pecado. E depois ela viu o trabalho glorioso de Jesus. Então foi lindo ver este processo. Agora, na rua, não dá para fazer este percurso todo. Podemos fazer como nós vimos ali, perguntar à pessoa se ela acredita na vida depois da morte, se acredita no céu,
se acredita vai para o céu, porquê é uma boa pessoa, depois mostramos a lei, vamos fazendo aquelas perguntas. Não precisa ser exatamente assim, atenção, isto não é um método que funciona, é uma chave que entra na fechadura e abre a porta. Atenção, mas isto é um princípio bíblico, em que usamos a lei. E depois mostramos a pessoa de Jesus Cristo e mostramos que é preciso o arrependimento e a fé. E perguntamos à pessoa se ela tem uma Bíblia, se ela quer uma Bíblia. E se a pessoa estiver aberta, convidamos-la para estudar a Bíblia. Então, e vamos poder aprofundar com estas passagens bíblicas e outras, porque isto foi como veio na memória naquela altura, podem ser outras. Vamos mostrar na Bíblia exatamente isto. E com mais calma, chamar a pessoa ao arrependimento. Mas aquilo que fazemos na rua, ainda que seja de forma rápida, pode fazer a pessoa refletir e pode levar na mesma pessoa ao arrependimento. Então, isto é um exemplo daquilo que nós podemos fazer com as pessoas e que o Senhor nos ajude, que também possamos fazer com dependência em Deus, pedir sabedoria para abordar as pessoas. Por exemplo, a pessoa está sentada num banco, e isto acontece, no outro dia eu fui para ali pela Baixa e havia pessoas sozinhas, algumas sentadas no banco simplesmente a desfrutar. E eu posso chegar, posso me sentar e posso meter conversa, uma conversa banal com a pessoa. Hoje está um dia bom, está um dia quente, é de Faro, sou, não sou. E metendo ali uma conversa e depois podemos criar uma ponte para os assuntos espirituais. Perguntar se a pessoa acredita no céu e pronto, e por aí fora. Mas temos que abordar as pessoas. Outra coisa curiosa que aconteceu ontem com essa senhora, depois de ela ter entendido as coisas assim, ela perguntou: então porquê é que a gente não anda na rua a dizer isso às pessoas? Assim foi espontâneo, saiu-lhe: vocês têm que ir dizer isso às pessoas. E ela tem toda a razão, nós temos que ir dizer às pessoas. E mostrando assim Deus, o pecado, Jesus Cristo e a necessidade da resposta, a coisa fica, é o Evangelho, é tão simples quanto isto. Então facilitemos, não diluamos, porque diluir, como já vimos na primeira parte da formação, é distorcer o Evangelho, mas o Evangelho é isto que nós acabamos de ver. Então não custa, as pessoas até estão acessíveis, as pessoas gostam de ter conversa nas ruas, há umas que ficam desconfiadas, atenção que as pessoas ficam muito desconfiadas. Daí a necessidade de tentarmos ter uma conversa primeiro. Então esta é uma forma de nós abordarmos as pessoas. Pode ser entregando o folheto, a pessoa perguntar: mas o que é isso? E aí podemos nos apresentar: eu sou o Joel, sou daqui de Faro, e a senhora, o senhor, sou daqui. E tentar meter a conversa ali com o folheto e depois tentar explicar o Evangelho. Depois damos o folheto no fim à pessoa. Agora, temos que ir para as ruas. Não vamos só esperar que as pessoas entrem aqui dentro. Temos que ir para as ruas. E que o Senhor nos ajude. Mas o Evangelho foi pregado assim. No início, a ação bíblica foi assim. Eles iam para as ruas, iam de porta em porta, iam à casa das pessoas. Os apóstolos pregavam, sim, Paulo ia pregar nas sinagogas, mas também pregava para os gentios, fora. E tantos exemplos de pregadores ao longo da história da igreja que pregavam nas ruas, que falavam nas ruas, que apresentavam o Evangelho nas ruas. Então esta é a nossa responsabilidade também.